O planejamento para 2025 já começou e eu faço uma pergunta para você, torcedor atleticano. Onde há mais carência no atual elenco do nosso Clube Atlético Paranaense? Roda aí, Furacão, que tem informação exclusiva sobre um jogador que pode pintar no elenco rubro-negro a partir do ano que vem. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre o planejamento 2025 com uma informação exclusiva que você, torcedor atleticano, vai acompanhar e envolve o nome de um atacante que joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu apurei diretamente com o presidente desse clube que eu vou revelar já já. E eu me dou muito bem com ele, me passou algumas informações importantes, porque o Atlético, sim, já começou a monitorar o mercado para a próxima temporada. Inclusive, alguns jogadores do Furacão já conversaram com seus respectivos staffs e a tendência é que alguns deixem o clube já a partir do ano que vem. Tem muita informação para que a gente possa debater, claro que no final de semana foco total contra o Fluminense, tem que ganhar. Tem que complicar o Fluminense e tem que deixar o Fluminense... Bom, o negócio é o seguinte, não vou ser clubista aqui, longe disso. Agora, eu acho que o Atlético tem totais condições de vencer o Fluminense jogando mais uma vez em casa. O Fluminense não tá jogando absolutamente nada, tá lutando também contra a zona de rebaixamento. O Atlético vencendo esse jogo contra o Fluminense não cai. Aliás, eu já acho que não cai de qualquer maneira. Acho que o Atlético não cai, eu venho falando isso aqui já há meses. Mesmo naquela derrota contra o Vitória que eu fiquei muito preocupado, mas eu não botava fé que o Atlético fosse ser rebaixado. E eu realmente acredito que o Furacão ficará na Série A e inclusive belisca uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. É a minha torcida, sem dúvida alguma. Vamos torcer para que de fato isso se concretize. Antes disso, galera, eu quero mandar um abraço para todos vocês que mandam mensagem também nas redes sociais. Cara, eu tento responder todo mundo e já aviso, todas as mensagens que vocês mandam aqui no chat, todas, sem exceção, eu leio. Todas, sem exceção. Dá para responder todo mundo, mas pelo menos eu pego aqui a barra de rolamento e fico vendo o que vocês mandam. Então participem, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho, bora falar sobre o Clube Atlético Paranaense, o nosso Furacão, que entra em campo no fim de semana, mas hoje a informação mais importante é fora de campo. E por falar em informação importante, gente, vocês sabem que a KTO é o melhor site de entretenimento do Brasil. KTO é disparado o melhor site de entretenimento, plataforma para maiores de 18 anos. E você aí, que quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp aqui que a gente faz nossas apostas. Ó, rapaziada, hoje tem jogo do Atlético, acho que dá Furacão, hein? Vamos fazer uma aposta, mas você tem que se cadastrar no site da KTO, ter mais de 18 anos, é claro, e aí quando aparecer cupom promocional, usa o meu cupom, senão você não consegue dar um print para mostrar que você se cadastrou com o cupom KP20. Se cadastrou, manda no inbox aqui do Instagram, no Twitter, que eu vejo, te adiciono lá no grupo e a gente vai para nossa resenha, beleza? E claro, se divertir e ganhar um cascalho, por que não? Vamos lá, meus amigos, para falar sobre Luiz Fernando. É isso mesmo. Atacante de 28 anos do Atlético Goianiense, matematicamente já rebaixado para a próxima temporada. Recentemente conversei com o presidente do Dragão, Adson Batista. Me dou muito bem com o presidente, que infelizmente vai para mais um rebaixamento aí comandando o Atlético Goianiense. E a informação é: alguns jogadores do Dragão deixarão o Atlético Goianiense para a próxima temporada, justamente porque o presidente estava me explicando. Quando você é rebaixado, você perde muito de cotas de TV, você perde rentabilidade, receita de bilheteria, o que é totalmente natural. Quando joga a Série A, você cobra um valor, quando joga a Série B, você cobra outro, o calendário é diferente, a logística é diferente, tem tudo isso. Então, o Atlético Goianiense automaticamente vai ter que dar uma enxugada nos seus gastos e, consequentemente, vai ter que dispensar alguns atletas para dar uma repaginada, uma reformulada no seu atual elenco. E um desses jogadores que devem sair justamente por uma questão de um salário alto e tem procura de equipes da Série A é o Luiz Fernando. Esse jogador, pelo que me foi passado, ele já foi sondado pelo São Paulo e o Atlético já o sondou. Inclusive, o próprio staff do jogador ofereceu ele para o Atlético e o Atlético monitorou e falou: não, pode ser interessante. O negócio é o seguinte, o Atlético faria a compra desse jogador, não me passaram os valores para poder entender como é que funciona, multa rescisória e tal, o presidente não quis abrir e obviamente está no direito dele, essa cláusula de confiabilidade, aquela coisa toda que tem no contrato de jogadores de futebol. A informação que eu tenho é que o Atlético efetuaria a compra desse atleta, que custaria no máximo
8 milhões de reais. Eu fiquei muito surpreso porque é um jogador que está desvalorizado, por mais que tenha feito aí, acho que eu não estou equivocado, 6 gols, pelo que eu falei com o presidente lá atrás, no Campeonato Brasileiro. É um jogador que quando você é rebaixado com uma equipe, é natural que você desvalorize essa questão. Você não vai pedir o valor que talvez ele mereça, mas talvez o valor de mercado dele daquele momento. Então o Atlético está monitorando, o Atlético deve sim investir na contratação de alguns jogadores, até porque Eric pode ir embora, Christian vai embora, Coelho pode ir embora. Ah, mas Coelho tem contrato? Sim, tem contrato. Mas já tem sondagem forte de clubes da Série A, e clubes de fora. Inclusive o futebol mexicano também sondou a situação do Coelho, é o que me foi passado. Em relação a outros jogadores, tá? Eu tô pensando pela memória aqui para não falar bobagem para vocês aqui. Ainda há uma questão de impasse em relação a Nicão, o Pablo tem mais um ano de contrato, Thiago Heleno, aquela história toda. O Atlético deve sim, eu não vou falar, não vou ser leviano aqui, vou mentir para torcedor, longe disso, jamais faria isso. O que eu sei até agora é que o Atlético vai sim investir, deve liberar alguns jogadores, liberar entre aspas. Por exemplo, o Eric, se quiser ir embora, vai ter que pagar o valor da multa. Entendeu? Ou pelo menos se aproximar, que é o que o Petralha quer. Mas o Atlético já está monitorando o mercado e o Luiz Fernando é um jogador que poderia chegar. E aí eu estava monitorando rede social para poder entender o que o torcedor atleticano pensa sobre o Luiz Fernando. Eu vou falar uma parada para vocês aqui bem rápida. Clube grande não pode se contentar com um jogador pequeno. Então você está falando que o Luiz Fernando é um jogador pequeno? Calma. Entendam. O Luiz Fernando tem 28 anos. Nunca mostrou grande coisa no cenário do futebol nacional. É um jogador que foi rebaixado com o Atlético Goianiense, certo? Lanterna da competição. Não fez uma quantidade enorme de gols, assistências, grandes jogadas. Um jogador comum. É um jogador padrão Atlético Goianiense. Não é um jogador padrão Atlético Paranaense. Eu não estou aqui minimizando, desvalorizando ou desrespeitando o Luiz Fernando. Longe disso. Só que as pessoas têm que colocar na cabeça que clube grande tem que ter jogador grande, jogador já consagrado ou provado, ou jogador com um potencial para. O Luiz Fernando nunca mostrou nada no cenário do futebol nacional, tem 28 anos já, foi rebaixado com o Atlético Goianiense e, com todo o respeito que me merece, você tem um clube que não pode ficar batendo cabeça e se matando para contratar um jogador do time rebaixado, lanterna da competição, é o Clube Atlético Paranaense. O Luiz Fernando, através do seu staff, seja lá quem for, os caras deveriam chegar de joelhos na porta do CT do Caju. Olha, me contratem, eu mostro para vocês o que eu posso, eu faço um contrato, sei lá, de produtividade, qualquer coisa. Eu só acho que o Atlético, com todo o respeito que me merece, não é esse tipo de jogador que chega para mudar patamar de clube, para mudar patamar de time, elenco. Não é o tipo de jogador que eu espero que a diretoria foque para a próxima temporada. Ah, Capela, mas você espera o quê? Eu espero que o rei do superávit, que é o Atlético, possa fazer grandes contratações, grandes nomes já consagrados e consolidados. Talvez seja difícil, mas pelo menos jogadores que já mostraram alguma coisa em relação à realidade no cenário internacional e nacional, por que não? Agora você ficar pegando as migalhas, os rebotes de clubes rebaixados para a Série B, por favor. Por favor. Isso aí, gente, é clube médio, clube pequeno que faz. Clube grande não faz isso. Vê se o Flamengo vai contratar alguém do Cuiabá. Vê se o Palmeiras vai atrás de alguém do Criciúma, por exemplo. É o que eu tô falando. Entendeu? Claro que podem aparecer bons valores, bons jogadores nessas equipes. Mas hoje a realidade é que não há um grande nome no Atlético Goianiense. No Criciúma Bolasse, talvez e tal, mas vocês já estão entendendo o que eu quero dizer? É um jogador que já mostrou lá no futebol internacional. No futebol brasileiro, não. Então, assim, eu fiquei surpreso quando vi que o Atlético manifestou interesse na contratação. Ah, Capela, mas se o Atlético contratar e o cara for bem, vai falar o quê? Vou ficar muito surpreso. E vou ficar feliz também. Porque eu desejo muito que o Luiz Fernando, se caso contratado pelo Atlético, faça muitos gols, assistências, chegue à seleção brasileira, seja o melhor do mundo, porque isso vai ajudar muito o Atlético dentro e fora de campo. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. Clube do tamanho do Atlético não pode se contentar com jogadores rebaixados para a Série B. Se fosse no caso, vou dar um exemplo aqui, o Pedro Raul naquela temporada do Goiás, que ele encheu o bucho de fazer gol em 2022,
Você ainda poderia, poxa, mas o cara foi artilheiro, vice-artilheiro do campeonato lá no Goiás, talvez no Atlético, um time mais azeitado, o cara poderia render. Mas, pô, Luiz Fernando, 6 gols no Brasileiro, 28 anos, nunca mostrou nada. Deve ser um grande pai de família, um grande homem, um grande caráter, grande amigo, grande jogador para estar no dia a dia, mas não para jogar num clube do tamanho do Atlético. A bola que ele tem é no time padrão Atlético Goianiense. Não me interpretem mal, não me entendam mal, não é soberba. Não é soberba. Entendeu? Do mesmo jeito que tem jogador padrão Real Madrid, tem jogador padrão Atlético Goianiense, como tem jogador padrão Atlético Paranaense, como tem jogador padrão Palmeiras, e assim vai nas prateleiras do futebol brasileiro. Eu só acho que se o Atlético quer se consolidar, coisa que não vem fazendo ao longo dos 2 últimos anos, temporada passada pífia e esse ano centenário catastrófico, o Atlético tem atrás jogador do seu tamanho. E eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu não vejo a hora, de verdade, do Atlético conseguir achar uma empresa pra virar SAF. Uma SAF tipo padrão Botafogo, que chega pra diminuir dívida do clube, pensa na parte administrativa, por mais que o Textor seja um insano com as coisas que ele falou da temporada passada e não provou nada, que é uma vergonha. Mas é um cara que vai contratar bons jogadores, vai investir pesado em bons talentos para transformar um clube de futebol em um clube competitivo, em um time competitivo, coisa que o Atlético não vem sendo ao longo dos últimos 2 anos principalmente. E se continuar pensando em jogadores do tamanho do Luiz Fernando, o Atlético mais uma vez vai para a temporada 2025 para cumprir tabela. É isso que a torcida merece? Se tem alguém que não merece é o torcedor. Então, realmente, eu espero que a diretoria possa fazer bons investimentos e que, no final das contas, cara, essa SAF chegue logo. Uma SAF que o Atlético tenha um poderio, sabe? Um poder em cima da sua instituição, das suas cores, que não mude, que tenha a sua ideologia, mas que possa dar uma guinada. Porque esse tipo de pensamento só vai apequenar um clube que hoje era para estar entre os gigantes. Hoje você vê aí Palmeiras brigando por título, Botafogo, o próprio Atlético Mineiro, Flamengo, era para o Atlético estar lá. Pela estrutura que tem, investimento que tem, tudo que tem era para estar lá, mas não. Porque o pensamento desse pessoal é desse tamanho aqui, ó, de uma ervilha. É isso aqui. Então, ou a gente começa a pensar grande e ter atitude de clube grande, ou infelizmente a gente não vai sair dessa estagnada que infelizmente nós demos os 2 últimos anos aí, principalmente. O que vocês pensam sobre isso, gente? Luiz Fernando poderia ser alguém para resolver, para agregar? Você não contrataria? Pensa como eu? O que você pensa, torcedor? E em quais posições o Atlético tem que focar para a próxima temporada? Manda aí nos comentários que eu quero ler o que você tem a dizer nessa informação, que nós trouxemos aqui no Fala Cap. Beleza, galera? Se inscreve no canal, dá um likezinho, se cadastra na KTO com o meu cupom CAP20, manda o print que eu coloco você no nosso grupo pra gente resenhar, tá bom? Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, Furacão!